Nós estamos diante de um momento muito especial para as pessoas que desejam ter um contato com Jesus, pois são os últimos momentos de vida de Jesus nesta ocasião. Jesus já esteve em Jericó em outras vezes, é verdade, mas essa vai ser a última vez que Jesus pisa naquela cidade. Ele iniciou basicamente seu ministério ali, pois é em Jericó que está o monte da tentação, onde Jesus foi tentado. É verdade que nós vamos olhar para o Velho Testamento e vamos ver alguns milagres sendo realizados em Jericó. Nós vemos a queda da muralha, nós vemos a transformação ou a purificação da água e outras situações. Jericó me parece ter se tornado, durante sua história, um ambiente de milagres, um lugar onde o poder de Deus tinha como se manifestar. Ao contrário de Nazaré, uma cidade cuja qual Jesus cresceu, e a própria Bíblia diz que quando Jesus chegava em Nazaré, ele não podia fazer ali muitos milagres. Jesus cresce num lugar, e no lugar cujo qual ele cresce, todas as vezes que ele retorna lá, ele não pode fazer grandes coisas, ele não pode curar, os sinais, o poder de Jesus fica limitado em Nazaré. Enquanto Jericó, me parece, é um local de alto aproveitamento, de boa performance, de excelentes resultados para Jesus, a Bíblia diz que Nazaré não. Nazaré é um local onde as atividades de Jesus se tornam tímidas, se tornam limitadas. O que será que tem em Nazaré que limita o poder de Jesus? Será que todas as vezes que Jesus se aproxima de Nazaré, ele enfraquece em seu poder? Por que é que quando ele chega em Betânia, em Naim, em Jerusalém, por que é que quando ele passa por inúmeros lugares, coisas grandes, extraordinárias, exponenciais acontecem? Mas quando ele chega em Nazaré, as coisas se limitam. Pastor, é difícil explicar isso, até porque nós estamos falando de um lugar. O que esse lugar faz para limitar o poder de Jesus? Pois é, a verdade não tem nada a ver com o local em si, com o ponto geográfico, com a georreferência. Não. O problema aqui são as pessoas que moram naquela cidade. As pessoas que moram no ambiente onde Jesus cresceu, tratam Jesus como se ele fosse alguém comum. Quando nós olhamos para esse texto, o que eu vejo hoje é que pessoas podem ser como Jericó, e pessoas podem ser como Nazaré. Famílias, negócios podem ser como Jericó, ministérios podem ser como Jericó, um ambiente de cura, de milagre, de clareza, de abertura de visão, de muros caindo, de águas sendo transformadas, certo? Do poder de Deus sendo manifesto, de tentações sendo vencidas. Ou pessoas podem ser como Nazaré, um comportamento altamente limitado ou limitante, pouquíssimas coisas acontecem, nada de interessante. E por que é que essas coisas não acontecem ali? Porque as pessoas dali, a empresa, a igreja, a família, o casamento, essas pessoas estão tratando Jesus como Nazaré tratava. É muito importante você entender isso, porque às vezes você pode olhar uma cidade, uma família que mora na mesma rua, às vezes é apenas um número de diferença, ao invés de ser o 45, é o 47.
do lado da sua casa, na frente da sua casa. O que tem lá? Felicidade, paz, harmonia, prosperidade, presença de Deus. E o que tem do lado de cá? É dor, é crise, é perda. Quando nós olhamos para Jericó, a fama de Jericó, ela é extraordinária. Ah, pastor, mas uma palavra foi lançada que quem erguesse Jericó, o primeiro filho ia morrer no início da obra, né? E o mais velho iria morrer no final. Pois é, coisas desagradáveis também aconteceram em Jericó. Mas a história de Jericó é uma história de milagres. Eu queria abrir a minha mensagem hoje dizendo que você precisa definir que tipo de vida você quer. Uma vida como Jericó, de milagres, de movimento, de ação, de mover de Deus, ou uma vida como Nazaré. Quando nós olhamos para Bartimeu, nós vamos tirar proveitos dessa mensagem. Por quê? Porque nós precisamos aproveitar as oportunidades. Bartimeu não sabe, mas ele não terá uma nova oportunidade com Jesus. Jesus não volta mais a Jericó, ele vai morrer. Em muitas situações na nossa vida, nós teremos oportunidades, ou novas oportunidades, na mesma situação, ou no mesmo propósito. Mas aproveitar as oportunidades que já vêm na nossa direção, logo de primeira vez, eu digo para você que é muito mais confortável. Quando nós vamos olhar para Bartimeu, eu quero ver com você por que é que ele conseguiu êxito naquilo que ele procurava. O primeiro ponto nós já sabemos, por que é? Porque ele está num lugar onde milagres costumam acontecer. Você precisa estar no lugar certo. Você precisa definir, observar, fazer uma avaliação, ter a sensibilidade se você anda frequentando os lugares corretos. Porque tem pessoas que têm tudo para dar certo e não dá, porque estão vivendo no lugar errado. Eu já vi gente falando isso a respeito dos seus negócios. Ah, se eu morasse em outro local, eu romperia nos meus negócios. Ah, se eu morasse em outro local, eu conseguiria uma pessoa melhor para se relacionar. Eu já vi muita gente, e outras até que nem concordam com isso. Mas em algumas situações, existe um fundo de verdade. Mas por que é que Bartimeu teve êxito? Ele é um cego, não é o único. Não. Tem outros cegos, outros pobres, outros feios, outros doentes. Tem outros, você não é o único. Ok? Tem outros. Por que é que acontece na vida de um e não acontece na vida dos outros? Aí é uma questão de postura, de posicionamento. Deus não tem privilegiados. Quando nós vamos observar Bartimeu, nós vamos observar que algumas coisas fazem diferença. Porque Bartimeu é um cego à beira do caminho, ele não é bobo. Não sei te dizer se ele está na entrada ou na saída da cidade, mas Jericó via naqueles dias o dinheiro sendo derramado de forma muito forte por causa de Herodes na construção do templo. Viver em Jericó naquela época era muito mais fácil, porque Jerusalém estava vivendo a pressão do exército romano, e como havia muito dinheiro, certo? O lugar que tem muita prosperidade e muito dinheiro também costuma ter muito ladrão, certo? Quando nós olhamos para essa situação, nós sabemos que muitas pessoas com muitos recursos passavam por aquele caminho. Então Bartimeu se colocou numa posição, mesmo sendo cego, que ele mandava uma mensagem para a sua vida e para seu futuro: eu desejo melhorar de vida, eu desejo ser abençoado, eu desejo ser próspero. É o que ele está buscando. Mas passou um mendigo buscando ser próspero, pedindo esmola. Essa era a realidade do mendigo naquela época. E de um cego. É assim que funcionava. Cuidado para não trazê-lo para a nossa, ou para a realidade de hoje.
O que nós vemos, em primeiro lugar, é a expectativa que esse camarada tem. Ele nutre uma expectativa grande de ter aquela situação vencida. Bartimeu é alguém que a situação dele vai mudar. Por quê? Porque apesar de ser extremamente difícil, basicamente impossível, existe nele uma expectativa. Ele não perdeu a expectativa de um ambiente de melhora, talvez no mínimo de conseguir um tempo ficar fora daquele ambiente de pedinte. Eu não sei o que ele queria, mas a primeira coisa que muda a história deste homem é a expectativa que ele tem do futuro. E quando ele escuta no texto que Jesus vai passar, aí a expectativa do camarada vai nas nuvens. Coloca para mim o texto de Lucas, capítulo 4, verso 19. Lucas 4, 19. Volta ao 18, por favor. É porque eu coloquei o 18 primeiro que o 19, perdão. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos, e para libertar e proclamar o ano da graça do. Esse texto de Lucas, Jesus está fazendo a leitura do profeta Isaías, e o texto que Jesus escolhe para ler sobre o profeta Isaías, Jesus diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim. E entre tantas coisas, volta ao 18, que Jesus diz que tinha autoridade, ele tem liberdade, ele tem condições de fazer o que com o cego? Lá no finalzinho, fazer o quê? O que que Jesus pode fazer com o cego? O que que Jesus pode fazer com o cego? E o que que Bartimeu é? Se esse cara não é esperto, quem está passando lá é alguém que o profeta Isaías, o profeta messiânico, disse que teria autoridade para devolver a vista aos. E Bartimeu disse: então eu estou dentro. Se ele pode fazer por mim o que ninguém pode, eu vou a ele, para que seja feito. Quando nós olhamos para isso, nós vemos que a expectativa de Bartimeu, ela não é posicionada de qualquer forma. Ele sabe quem é que está passando e o que aquele que está passando pode fazer. Qual é o grande problema das expectativas? É que todas as expectativas não correspondidas têm tendência a gerar algum tipo de frustração. E pessoas frustradas por decepções e expectativas anteriores correm o risco de não conseguir sobreviver a essas decepções e continuando, né? E continuar tendo expectativas. Muitas pessoas sofrem sérios danos nesse processo, simplesmente porque colocam suas expectativas no lugar e nas pessoas erradas. Bartimeu não. Jesus já passou outras vezes ali, nós vamos ver isso mais à frente. Ele coloca a expectativa na pessoa certa, na hora certa. É isso que ele quer. Bom, então ele está lá, cheio de expectativa, de que pode alcançar alguma coisa, pois quem está passando por ali é o Messias, o filho de Davi, e Bartimeu sabe que Isaías disse que quando ele estivesse nesse mundo, ele teria autoridade para devolver a vista aos cegos. Então Bartimeu está dizendo: é a oportunidade que eu tenho de encontrar com ele. Pois é, o que Bartimeu vai descobrir é que a promessa está feita, mas ele está vivendo na geração do cala-boca, do fica quieto. Dá para atualizar o texto? Para o dia de hoje? O que que o pessoal está mandando o Bartimeu fazer? Cala a boca, Bartimeu.
Fica quieto, Bartimeu. Se você quer ser próspero e vencer, e não deixar a sua expectativa esmorecer, vai ter que sobreviver à geração do cala-boca, porque estão tentando calar a boca do povo, não é de hoje. Essa é uma grande verdade. Bartimeu está lá querendo ser abençoado e as pessoas dizendo: calem a boca, fica quieto, não incomode o mestre. Ele está ali com uma expectativa, mas sua expectativa não é nada sem uma iniciativa. Qual é o grande problema dos sonhadores? É que eles costumam ser, desculpe a expressão, pernetas. Grande parte dos sonhadores, me parece, tem a única perna dos sonhos. E com essa perna ele tem muita dificuldade de movimento, porque ele não consegue tirar essa perna da base para colocar a próxima perna que vai fazer com que sua vida se movimente. A perna da iniciativa. Bartimeu é alguém que não vai ficar dentro de casa olhando para a parede reclamando porque nasceu cego, porque ficou cego, porque isso, porque aquilo outro, não. Ele tem uma expectativa, mas ele sabe que expectativa não muda a vida de ninguém. O que muda a vida das pessoas é iniciativa. Está assim de gente com muita expectativa do que Deus vai fazer, e sabe o que acontece? Nada. Mas quem tem expectativa e tem iniciativa, vai embora. É assim que funciona. Por que Naamã ficou curado? Porque ele saiu de Damasco e foi até Samaria. Chegou lá, o que ele encontrou? Um rei nu, dizendo que não tinha poder para fazer nada com ele. O que a expectativa dele fez? Foi para o buraco. Aí ele recebe a notícia, e lá vai ele, cheio de expectativa, achando que Deus vai fazer segundo o seu modelo. E quando ele chega lá novamente, ele tem um problema com a expectativa. E ele diz que não era aquilo que ele estava esperando, mas ele tinha iniciativa. E por causa da iniciativa ele ficou curado e não da expectativa. Se dependesse da expectativa dele, ele tinha voltado para casa doente, sim ou não? Mas ele tinha iniciativa. Talvez você tenha muita expectativa, mas pouca iniciativa. E o que move a vida? O que move a vida é aqui, ó. Quer anotar aí, queridinho? Gálatas 6, 7 é o princípio que Deus criou para mover os acontecimentos. Não se deixem enganar, de Deus não, pois o que o homem, o que ele fizer, suas iniciativas irão gerar reações, fatos, acontecimentos. A Bíblia está dizendo: não se engane, gente. Você gosta de orar muito, continue orando, mas descubra que oração por si só é apenas uma das bases. Você tem que ter uma outra para gerar um movimento, e ela é ação, iniciativa. Deus não, ou de Deus não se zomba, pois o que o homem fizer, ele vai, o que ele faz causa uma reação, e a reação traz para ele de volta o que ele espera ou não, dependendo se a ação for positiva ou for negativa. Pastor, mas uma iniciativa para Bartimeu é muito difícil. Por quê? Mateus 24, 12. Mateus, devido ao aumento o que acontece com o amor de muitos? Pois é. Bom, Bartimeu está tentando mudar de vida. E o texto diz que devido ao aumento da maldade, e nos últimos dias, é o texto que serve de base para início desse texto, nos últimos dias irão acontecer uma série de coisas, e diz, por causa do aumento da maldade,
o amor de muitos, sim ou não? Isso. Só que isso é altamente desanimador. Nos últimos dias, repita comigo, nos últimos dias, o amor de muitos se esfriará. Atos dos Apóstolos. Dá uma travada nesse texto na sua Bíblia, esse que eu botei aí agora. Marca ele assim, se você puder. E marca agora, Atos dos Apóstolos 2,17. Nos últimos dias, diz, quem foi que disse antes que o amor se esfriaria nos últimos dias? Quem foi que disse? Deus. E quem é que está dizendo agora que nos últimos dias, o que Deus vai fazer? Derramar o Espírito sobre? Escolhe um dos dois textos para você viver na sua vida. Você pode viver a vida dizendo que no final dos dias o amor de muitos esfriará. Você vai dizer: na minha vida, nos últimos dias, o Senhor vai derramar nela, na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu ministério, o Espírito do... Você precisa definir. Não é porque um texto está na Bíblia que você vai aplicar ele na sua vida. Muitas vezes ele está lá para dizer exatamente como não deve ser. Porque é muito difícil, porque o amor dos outros esfriou. Então pega esse texto e leva para o seu casamento. E vai ver o amor do seu marido esfriar, da sua mulher esfriar, dos seus filhos esfriar. Vai viver na geladeira. Ou você pode dizer: nos últimos dias, mesmo que o amor esteja esfriando, o que eu vou viver é o derramamento do Espírito. O que Bartimeu está mostrando é que há nele uma iniciativa para sair de onde ele está. Ele não é alguém que está apenas pautado em expectativas. Não, ele sai de casa, ele vai para a porta, né? Ou para a saída da cidade. Ele não pode ver as pessoas, mas ele está lá, sentado na sua capa ou envolto nela por causa do frio. Eu não sei, mas seu propósito é o que? Tirar da vida o que a vida pode lidar com o que ele, até que a sua história mude. Para de fazer corpo mole, se o que você tem hoje não é seu ideal. Não é seu ideal, mas é a sua realidade. Enfrente a vida, certo? Do jeito que ela veio para você e pronto. É assim que funciona. Você quer que a sua vida mude? Então, coloque isso. Agora, para isso, ele vai ter que ter o terceiro ponto. O primeiro foi qual mesmo? Vamos começar a mensagem de novo. Fala comigo, expectativa. Isso. Por quê? Porque ele pode fazer. Ele pode mudar seu casamento. Ele pode abrir uma porta de trabalho para você. Ele pode curar. Ele tem autoridade para isso. Então você pode ter expectativa nele, sim ou não? Você tem que escolher um local adequado para estar, sim ou não? Isso. Aqui é um local de milagre, sim ou não? Então você está no lugar certo. E ele está aqui. Aí ele está falando com você o quê? Expectativa é maneiro, mas você tem que ter iniciar e correta, assertiva. Porque tem gente que sai de um culto desse e perde a bênção no carro. Porque alguém fechou seu carro e agora você quer ir. E agora? Ele não pensa: por que é que fecharam meu carro? Será que eu seria assaltado e me envolveria no acidente? Porque às vezes, se eu fosse Deus, vai lá e tira o carro. Para ele enfiar a cara num poste ali. Eu não vou deixar morrer não. Só vai ficar mais feio do que é com a cirurgia. Tem gente que perde a bênção porque não consegue fazer uma leitura. A Bíblia diz que todas as coisas, quantas coisas são? Cooperam para o bem daqueles que... Quantas coisas? E se o cara te fechou? Fechou seu carro para você não sair. Coopera ou não? É difícil enxergar isso, né? Tem que ser muito espiritual. E a gente fala a língua estranha no culto. E você sabe o que é mais legal? É que ela fica mais estranha no estacionamento. Deixa quieto que eu não vim falar disso. Deixa quieto, ok? Mas dá uma olhada. Então a expectativa, sim ou não? E depois iniciar
E agora? Bartimeu vai precisar de uma das coisas mais valiosas desse mundo: coragem. Para quê? Para ficar exposto. Por quê? Porque ele está à beira do caminho. Quem é o centro das atenções? Quem é o centro das atenções? Mas se ele chamar, se ele gritar, se ele começar a fazer o que ele pretende fazer, o que acontece com ele? Ele começa a expor sua situação. Quando ele começar a gritar, vão descobrir o que ele está vestindo. Quando ele começar a gritar, vão descobrir que ele é cego. Vão descobrir que ele é mendigo. Quando ele tomar a decisão que ele pretende, ele sai do anonimato e vai para os holofotes. Ele pode ser exposto ao ridículo. Ele pode ser ignorado por Jesus. Quando Bartimeu resolve tomar essa decisão, ele é altamente corajoso. O que ele decide fazer é algo extraordinário, porque o que distingue um corajoso de um tolo é a causa. Quando você vê esse camarada começar a gritar, ele começa a expor. Está assim de gente, ó, que não resolve o seu problema porque não tem coragem de resolver, porque tem medo de dizer que apanha do marido, porque tem medo de dizer que tem alguém na casa abusando de uma criança, porque tem medo de dizer para a mulher que o salário diminuiu, ou que está a ponto de ser mandado embora, porque tem medo de dizer que está sentindo uma dor. Tem gente que não muda porque não tem coragem, porque tem medo. O que vão dizer de mim se eu pedir uma cesta básica à igreja? Nossa, eu vou revelar. Você vai revelar à igreja que você está vivendo um momento de dificuldade, que você precisa de... É só conversar com você e eu vou descobrir que em outras ocasiões você já ajudou tanta gente e que agora você merece da vida receber ajuda. Mas não. Quando Bartimeu grita, ele sai do anonimato, ele vai para os holofotes. As pessoas começam a pressioná-lo, dizendo que ele não vai conseguir. Jesus está ficando distante. Ele continua gritando. Pensa se Jesus não para. Que humilhação e vergonha. E ele é corajoso, porque em Lucas 19, um tempo antes, quando Jesus esteve em Jericó, ele veio a Jericó para ir na casa do 19:2 de Lucas. Coloca para mim. Havia ali um homem chamado chefe dos... Jesus foi na casa dele, sim ou não? Mas ele é rico. Mas Jesus... Não, Jesus foi na casa do Zaqueu, porque Zaqueu é rico. Seja franco, se você recebe 2 convites para comer na casa de um rico ou de um pobre, não fala não, para não passar vergonha. O cara tem que ter coragem, sim ou não? Sim. Coragem para se expor. Coragem para ir para a vitrine da vida. Porque se você quer mudar de vida, mas não tem coragem para tomar uma decisão, se conforte com a mediocridade. Problemas têm que ser tratados e expostos. Você tem que ter coragem para trazer o problema para os holofotes, para que eles sejam tratados. Uma tempestade está afundando um barco. Onde é que está o problema? No porão. É Jonas. O capitão do navio vai no porão e diz: meu irmão, sai do porão e vem para o converse, porque problema a gente resolve no claro. Mas tem que ter coragem.
Você não tem coragem para dizer que teu casamento está ruim? Então viva o divórcio. Você não tem coragem para dizer que a sua intimidade com a sua esposa está ruim? Então viva o adultério. Você não tem, coragem para estudar, não tem iniciativa, você não tem nada, então o que você vai ver? Quando Bartimeu, ele grita, pronto, ele é o centro das atenções, acabou, está todo mundo olhando, as pessoas pararam e estão mandando ele calar a boca. Por que estão mandando ele calar a boca? Porque ele está chamando a atenção. E aí ele chamou a atenção de Jesus. Aí Jesus para a multidão. Por que a multidão parou? Por quê? Porque Bartimeu teve coragem de sair do anonimato. A multidão, quem parou a multidão foi quem? Foi Bartimeu, não foi Jesus. Porque Jesus parou a multidão por causa de Bartimeu. Por que as pessoas deixaram de fazer seus afazeres e começaram a falar com Bartimeu para calar a boca? Porque o que Bartimeu fez começou a atingir a vida delas. Ele teve coragem. E muitas vezes é isso que a sua e a minha vida está pedindo de nós. Tenha coragem de tratar às claras o que você tem, o que você sente, o que você quer. Se você não tiver coragem, quem confessa fraqueza não confessa fracasso. E, inevitavelmente, com expectativa no lugar certo, ou na pessoa certa, estando no lugar certo, tomando a iniciativa e com coragem, ele vai alcançar o que quer. Por quê? Porque o que ele quer, ninguém pode fazer. Ninguém pode dar a ele a visão. E é isso que Jesus faz. Quando Jesus chama, volta por favor, para Lucas. Bota os 51, 52, 19 de Lucas. No 52 acaba, né? Bota os 50, os 51. Lucas 19. Bota os 50. É isso? Lucas 19. Eu mandei colocar lá na frente que eu estava com o texto me atrapalhei com Lucas e com Zaqueu. Coloca para mim Marcos capítulo 10, perdão. É que eu me atrapalhei no texto, versos 50. Você não estava achando, coitado. Lançando sua capa de um lado, para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Presta atenção agora. Ele está de frente para Jesus. E Jesus pergunta algo para ele. O que você está querendo que eu te faça? Fala para mim. O que você quer? Agora Bartimeu vai pedir algo que só a fé poderia impulsioná-lo a pedir. Primeiro, no seu discurso inicial, ele reconhece que Jesus Cristo é filho de Davi, o Messias, é verdade. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Provavelmente ele fala essa frase nesse contexto, porque as pessoas estavam chamando Jesus. E se ele grita apenas Jesus, Jesus não iria atendê-lo, porque ele seria simplesmente mais um na multidão. Ele criou um ambiente cujo qual o seu chamamento fizesse diferença no meio da multidão. Bartimeu é alguém que quer fazer algo novo num ambiente onde todo mundo está uniformizado. Então ele chama filho de Davi e chega. Quando ele chega, Jesus categoricamente quer dizer para todo mundo: preste atenção no que ele vai me pedir. É lógico que Jesus sabia que o que um cego quer, o que é? Ver. Mas preste atenção, Jesus está marcando seus territórios. É a última vez que ele passa em Jericó. Da outra vez ele curou um rico, ou transformou a vida de um rico chamado Zaqueu. Agora ele tem um contato com um pobre, porque a mensagem dele é: eu vim para todos, seja rico,
seja pobre, eu vou parar para dar atenção. Eu entrei na casa do Zaqueu para comer com ele, porque ele tinha casa e tinha como me receber. Mas eu vou trazer aquele que não tem né, condições de me receber em sua casa até a mim. Olha só. O último passo da história de Bartimeu é a fé. Jesus pergunta: o que você quer que eu te faça? E quando ele diz: mestre, eu quero ver, Bartimeu sai do mundo físico, sai do mundo emocional e mergulha no ambiente espiritual. Quando ele diz: mestre, filho de Davi, Messias, filho de Deus, Salvador do mundo, o Senhor tem autoridade para me devolver a visão. Venceu as pessoas que estavam à beira do caminho, à distância, e agora está lá diante de Jesus. E aí Jesus diz para ele no verso 52, vá, disse Jesus, a sua fé, pois é. Nós temos um problema e muito cuidado na hora de olhar para isso. O que curou Bartimeu não foi a fé. A fé foi um dos ingredientes que compôs o processo cujo qual, porque se ele tivesse fé, simplesmente tivesse dentro de casa, tinha acontecido alguma coisa. Se ele não tivesse rompido e vencido, talvez você tenha muita fé, mas suas expectativas estão no lugar errado. Talvez você tenha muita fé e muita expectativa, mas talvez você não tenha iniciativa. Talvez você tenha fé, expectativa, iniciativa, mas não tem coragem. E talvez você tenha iniciativa ou expectativa, iniciativa, coragem, mas não tenha e não vai valer nada. Me parece que um processo foi criado. E hoje a sua vida te desafia. Não sou eu, é a sua vida. Olhar para a sua vida e dizer: pastor, eu não tenho mais expectativa em casamento, porque eu já fali por onde eu passei. Eu não tenho mais expectativa nos meus negócios. Eu não tenho mais expectativa na igreja. Estou cansado de pastor. Estou decepcionado com a igreja. Suas expectativas eu não sei onde você colocou. Talvez muita expectativa, zero de iniciativa. Ou todas as iniciativas não conseguem serem canalizadas. Todas as iniciativas não conseguem seguir um processo cujo qual você tem muita força, mas não tem direção. Trate sua vida com cuidado, pois ela é sua. Pare de chamar consequências de suas ações de cruz. Ah, essa é a minha cruz. Não é sua cruz nada, meu irmão. Pare de botar cruz ou a nomenclatura de cruz nas consequências. Está lá, Deus não se deixa, iniciativa, escarnecer, dele não se zomba. Fez, arque com as consequências. A vida é sua, você faz dela o que você quiser. É você que decide se é isso que você quer para você, para o seu casamento, para os seus filhos. Porque a hora que as outras pessoas definirem o que vai acontecer na sua vida e a maneira que você vive, essa pessoa se tornou seu Deus. Ela virou uma divindade para você. Por isso que um partido político não define a sua vida. Por isso que um regime não define a sua vida. Quem define a sua vida é você, em Deus. Porque é Ele que tem que ter o controle da sua história. Mas para isso, sua expectativa vai ter que ir no lugar certo. Está no lugar certo. A iniciativa, ela tem que estar ali, né? Já brinquei com isso aqui em oração e ação. Sempre, ó, seus dois pés estão aqui, ó, no chão. Parou sua vida. Tira ele do chão, ela também para. Porque o movimento da vida é um pé no chão e o outro se movimentando. Entendeu? Enquanto um te apoia,
o outro se movimenta. Faça isso. Esse dia alguém falou: pastor, vá fazer exercício. Eu falei: por quê? E fortaleça as pernas. Eu falei: por quê? Ele falou assim: porque na velhice o que mais derruba velho é tombo. E tombo acontece por causa de perna fraca. Eu falei: ainda não estou nessa idade. Mas eu queria que você saísse daqui, porque meu propósito é ver sua vida em movimento. Para de cambalear. Para de caminhar apenas numa linha. Viva o extraordinário de Deus. Por quê? Porque é isso que Deus tem para você. Seja espiritual ao extremo. Ok? Vá nas nuvens mesmo. Entre, rasgue os céus e entre na presença de Deus. Mas vive o sensacional aqui nessa terra. Depois do culto, se você quiser caminhar conosco, ali atrás do cameraman ali, ó, tem uma salinha com as cadeiras vermelhinhas. Nós temos um pessoal lá para te receber. Se você quiser nos conhecer mais de perto. Que igreja é essa, meu Deus, que bota a responsabilidade demais nas costas da gente? Eu gosto mais de culpar o diabo. Pode continuar, não tem problema não. Ele já está condenado mesmo. Só que a sua vida não muda enquanto você culpa os outros. Sua vida vai começar a mudar quando você enxergar suas responsabilidades. Ah, pastor, não muda porque minha mulher não muda. Comportamento de foca. Só muda se ganhar um prêmio. Faz uma gracinha, vem aqui. Toma aqui na boquinha, foquinha. Você tem que mudar para você se tornar alguém melhor. Hoje eu estava conversando isso com a esposa na volta do almoço. Se você muda e a outra pessoa não quer mudar, você tem autoridade para falar com Deus, né? Estávamos nessa discussão hoje, para saber quem é que Deus ia levar primeiro. Meu medo é ela ter mais intimidade com Ele do que eu, né? Até porque às vezes eu vou falar com Deus, não sei se Ele é meu pai ou se Ele é meu sogro. Se é meu pai ou dela. Mas saia daqui para viver o extraordinário, gente. A semana começa hoje. E vem aí a melhor semana da sua vida. Eu não estou brincando não. Quando eu falo isso, eu vivo uma semana, uns troços mais extraordinários. Vem aí. Setembro está terminando e ele vai trazer consigo o melhor tempo da sua vida, da sua família. Um tempo de cura, um tempo de prosperidade, um tempo de paz. Certo? Isso. Fique de pé. Fique de pé. Feche seus olhos. Glória a Deus. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por essa noite. Saiamos aqui mais conscientes do que entramos, sóbrios, responsáveis, mais íntimos de Ti, próximos. Que essa seja uma semana de oração, de leitura da palavra, de jejum, de controle dos lábios, de selecionar os ambientes que vamos frequentar. Queremos ir para Jericó e não para Nazaré. Abençoa a nossa casa, a nossa família. Que seja uma semana de bênção, de vitórias. Que o grande amor de nosso Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja para com todo o povo.